A quarta dimensão. Existem dois tipos de vida religiosa. Uma é a vida daqueles cuja religião consiste em seguir certos rituais, observar dias santos e dias de festa, e praticar certas orações. Eles ficam satisfeitos com isso. Eles se aproximaram ou alcançaram um estado de consciência que está em paz, que estão fazendo o que se espera deles e o que é certo aos seus olhos. Eles têm pouca ideia do real significado da religião ou de Deus. Simplesmente aceitam o que é apresentado a eles e permanecem nisso. Outro tipo de vida religiosa é aquele que não tem regras ou regulamentos definidos. Na verdade, não tem qualquer mapa para guiar alguém em sua busca. É realmente a alma de um indivíduo que busca descansar em Deus e encontrar seu lar espiritual. Só há uma coisa que nos torna seres humanos, exceto por uma coisa, mesmo como estamos aqui em nossos corpos, não seríamos seres humanos. Seríamos divinos, imortais, eternos. Essa coisa é que nutrimos um sentimento de separação de Deus. Na verdade, não estamos separados de Deus. Somos um com Deus. Na verdade, Deus constitui nosso ser e, portanto, somos um ser imortal agora. Por meio dessa sensação de separação, entretanto, construímos nossa própria identidade. É isso que constitui nossa humanidade. E emergir dessa humanidade para a compreensão de nossa verdadeira identidade é o trabalho do caminho espiritual. O centro da alma busca a união consciente com sua fonte. Dentro de nós, é isso que chamamos de alma, e você não sabe o que é a alma mais do que eu. É apenas uma palavra que é usada para descrever nosso centro espiritual, aquela parte de nossa consciência que incorpora a nossa vida religiosa. Assim como existe um centro no nosso ser, que é o nosso centro artístico ou musical, um centro da nossa consciência que constitui a nossa capacidade empresarial ou nossa perspicácia, e um centro que corresponde à ciência, há também um centro do nosso ser que corresponde ao impulso religioso ou espiritual. Chamamos essa parte de nós de nossa alma. Esta alma está dentro de nós, mas não dentro do corpo, nem mesmo dentro da consciência, pois, em última análise, a alma constitui a nossa própria consciência. Mas, em vez de eu sou eu, há uma área de meu ser que é o centro da minha alma. E esse centro da alma está buscando a união consciente com sua fonte. Ao nutrir um sentimento de separação de Deus, é como se eu estivesse mantendo este centro da alma fora de Deus, mantendo-o longe de sua união com Deus. É quase como se disséssemos: aqui está um raio de sol separado do sol e ansiando voltar para lá. Este centro da alma está no meio de cada um de nós, dentro de nossa própria consciência. Mas, como seres humanos, estamos separados do Pai. Em um sentido espiritual absoluto, não está cortado, mas parece estar, devido ao fato de nutrirmos essa sensação de separação. Portanto, parece-nos que algo dentro de nós está nos levando a buscar algo que não temos. A pessoa que não tem suprimento suficiente pode acreditar que sua motivação é obter mais suprimento. É por isso que existem pessoas neste mundo que nunca descansam até que obtenham seu primeiro milhão. Então,
elas têm seu segundo fôlego para ir atrás do segundo, quinto ou 10º milhão. Existem pessoas que desejam ser presidentes e primeiros ministros e, quando alcançam isso e obtêm seu segundo fôlego, estão prontas para o próximo mandato e para o próximo. Eles não podem ficar satisfeitos, porque há um impulso dentro deles decorrente de sua própria sensação de incompletude. Eles interpretam essa incompletude e falta de satisfação como significado. Eu devo chegar lá, eu devo alcançar, eu devo conquistar. Eles não percebem o que está operando neles e, portanto, vão atrás daquilo que podem entender mais facilmente, o que em certo estágio pode ser dinheiro, honra ou fama. Se eles soubessem, é sua alma dolorida procurando encontrar seu lar em Deus, voltar à união consciente com Deus. Aqueles de nós que não sentem vontade de ganhar dinheiro, vontade de ter fama ou conquista de qualquer tipo no mundo, reconhecem o que está nos guiando. Sabemos que nunca ficaremos satisfeitos até nos encontrarmos em casa nele. E é esse impulso que nos traz onde estamos neste minuto específico. Sabemos que nunca teremos descanso até que estejamos cara a cara com Deus, até que percebamos conscientemente que o Espírito de Deus dentro de nós é a própria vida e alma de nosso ser e que podemos comungar com Ele. Na verdade, podemos nos comunicar com nosso ser interior ainda mais facilmente do que podemos nos comunicar uns com os outros. Existem aqueles alunos que não sabem que o que os move é a própria alma tentando romper este véu de ilusão e mais uma vez alcançar a união com Deus. E são movidos pela crença de que devem encontrar saúde ou que devem encontrar suprimento. Às vezes, eles encontram saúde, eles encontram suprimento muito rapidamente. E isso atrasa seu progresso espiritual por muitos anos, porque agora, sem nenhum incentivo adicional, eles descansam com sua saúde e com seu suprimento, até que, anos mais tarde, eles provavelmente cheguem à realização. Bem, agora tenho minha saúde e meu suprimento, mas ainda estou infeliz, ainda estou com saudade de alguma coisa, ou tenho um lar feliz e anseio por algo mais. E provavelmente nesse período, eles podem começar a despertar para o fato de que, se eles têm toda a saúde do mundo, toda a riqueza do mundo e o lar mais feliz do mundo, eles ainda não estarão em paz até que se encontrem na morada em Deus. Os alunos nada têm a transmitir sem a unção do Espírito. Há uma segunda etapa no caminho que é perigosa. É quando o estudante atinge alguma medida de saúde e algum alívio da situação de suprimentos. Então, deseja começar a dar aos outros o que aprendeu. Este é um período perigoso, porque, se ele não for interrompido, encontrará uma maneira de seguir em frente, subir em uma plataforma e começar a ensinar. Ao fazer isso, ele descobrirá que perdeu tudo o que ganhou e achará ainda mais difícil voltar ao caminho dos primeiros passos que deu nessa direção. A razão pela qual um estudante deve ser cauteloso quando chega a este estágio é que ninguém tem nada a transmitir de natureza espiritual, exceto o Espírito de Deus que veio sobre ele, que o ordenou, o enviou ao mundo e lhe deu seu trabalho para fazer. A maioria dos alunos do mundo metafísico e espiritual
não espera por essa unção. Eles não esperam por essa experiência do Cristo. Eles saem e logo descobrem que, embora possam ter começado com grupos muito grandes, acabam com grupos pequenos, ou, se começaram com grupos pequenos, não aumentaram. Os seres humanos não têm nada para dar espiritualmente. Nada. Mesmo que eles conheçam todas as escrituras do mundo, eles não têm nada a dar para ninguém. E se eles receberam a ordenação das maiores igrejas do mundo, ainda assim, eles não têm nada para dar. Não faz diferença o quanto eles sabem, seja das escrituras, da metafísica ou do misticismo. Eles ainda são espiritualmente estéreis e não têm nada a compartilhar. Se pudessem transmitir a mensagem da verdade que conhecem, mesmo que pudessem transmiti-la corretamente, ainda assim não teria valor para ninguém. É apenas na medida em que o Espírito atua por meio de um indivíduo que a mensagem da verdade se torna o Espírito da verdade e traz o aluno à vida. Nas palavras do Mestre Jesus, "E eu, se for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim." A boa humanidade não está relacionada à realização espiritual. O mundo está cheio de homens e mulheres bons. Entretanto, isso não tem nada a ver com a equação espiritual e não tem nada a ver com o ministério espiritual. Na verdade, algumas das maiores luzes espirituais do mundo não estavam entre os melhores seres humanos quando começaram. Às vezes, ser um ser humano muito bom é uma barreira para ser uma luz espiritual. Porque é preciso muita humildade para atingir a realização espiritual. O primeiro passo para essa humildade é quando vem o reconhecimento de que o homem não pode ser bom e nem mau. E isso é uma coisa muito difícil para os bons seres humanos aceitarem. Eles adoram pensar em sua própria bondade e sentir que é uma virtude pela qual têm direito a grande mérito. Além disso, bons seres humanos em geral são muito propensos a criticar, julgar ou condenar o pecador, ou aquele que é um pouco menos perfeito do que eles. Bem ali, eles criam um bloqueio através do qual o Espírito de Deus não pode penetrar. É verdade que a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. É verdade que o Mestre Jesus não condenou ninguém. Para ele, não havia espera pelo castigo, nem espera para ser expurgado, nem espera pelo perdão. É preciso muita humildade para uma pessoa boa reconhecer que ela não é boa, mas que toda a bondade que se manifesta nela é realmente o Espírito de Deus tentando encontrar uma saída. Se isso fosse mais claramente entendido, poderíamos então desfrutar mais corretamente a bondade, percebendo: esta não é minha bondade, esta é a bondade de Deus encontrando uma saída através de mim. Não é que eu seja generoso, mas a dádiva de Deus está sendo colocada em circulação através de mim. Com tal atitude, entendemos mais profundamente a pessoa que por qualquer motivo ou de qualquer forma caiu, perdeu ou está longe do caminho da graça. É apenas por causa da crença de que um indivíduo pode, por si mesmo, ser bom ou mal. E neste momento particular, ser mal parece a forma mais satisfatória ou a mais lucrativa. O remanescente, aqueles que alcançam a união consciente.
Aqueles que estão seriamente direcionados ao caminho espiritual devem entender que seu trabalho neste momento não é se preocuparem em tentar salvar o mundo ou mesmo seus parentes, mas antes de tudo, em serem salvos. Isso pode soar egoísta, mas é exatamente o oposto do egoísmo. Nossa função principal é nos preocuparmos apenas com uma coisa, que é atingirmos a união consciente com Deus. O resto do mundo pode ter que lutar contra suas aflições por conta própria, enquanto nós aguardamos. Devemos continuar buscando o reino de Deus, buscando alcançar nossa união consciente com Deus. Se, enquanto isso, o mundo se engole, não podemos evitar. Sempre foi assim. Muitas civilizações foram destruídas no passado e algumas serão destruídas daqui em diante. Mas sempre houve um remanescente daqueles que foram salvos quando as civilizações foram destruídas. Sempre houve poucos, depois dessa destruição, que não apenas foram salvos, mas deixaram um registro que ajudou a salvar as gerações futuras. É assim que a Bíblia, as Escrituras de todos os povos e os escritos místicos de todas as nações são essas coisas que estão ajudando a você e a mim agora. Uma consciência desenvolvida é para sempre. Somos ajudados por aqueles que já passaram de nossas vistas. Nunca acredite que haja um retrocesso da consciência espiritual desenvolvida. Se um indivíduo atinge a consciência espiritual na Terra, ele é uma bênção para todos que se colocam ao alcance de sua consciência, e até mesmo para alguns que não estão cientes do que está acontecendo. Mas, quando esse indivíduo deixa este plano de vida humano, sua consciência desenvolvida espiritualmente continua da mesma forma. Não pode ser enterrada. Aqueles que meditaram como o eu sabem disso. O eu nunca nasceu e nunca morrerá. O eu nunca esteve confinado em um corpo físico, muito menos estará confinado em uma tumba, porque eu e o meu Pai somos um, e, portanto, nunca estou limitado ao tempo, ao espaço ou lugar. Eu e o Pai interior somos um, e esse um é imortal. Portanto, vou para todo o sempre e para todo o sempre. Aquilo que eu sou é o estado de consciência que eu sou. Portanto, se alguém está se beneficiando de nosso estado desenvolvido de consciência aqui e agora na Terra, podemos ter certeza de que esses mesmos benefícios ocorrerão por toda a eternidade. Se acreditarmos que Jesus Cristo foi a grande luz que ele foi, que seus 3 anos de ministério poderiam produzir o efeito no mundo por mais de 20 séculos, e ainda assim acreditar que acabou naquela cruz ou naquele túmulo, então não refletimos profundamente o suficiente. Esse grau de consciência que conhecemos como Cristo Jesus nunca poderia chegar ao fim. Haveria algo errado com Deus se tal luz pudesse deixar de existir ou ser retirada do mundo. Digo isso também de Gautama, o Buda. Se, em seu estado de elevação, sua consciência pudesse ser anulada, não haveria justiça no reino divino. Esse estado de desenvolvimento, ou qualquer estado que conduza a ele, é perpétuo, é eterno e é para sempre uma transparência por meio da qual Deus chega a esta terra. E é isso que explica os indivíduos na Terra
que alcançam a luz espiritual. Pense em um homem sapateiro de profissão, sem maior ensino ou pensamento religioso do que um fundo teológico obscuro, vivendo em uma época de tremenda escuridão, de ignorância espiritual personificada. Pense naquele homem em um segundo recebendo tal luz que dentro de alguns anos ele seria conhecido da Suíça à Inglaterra como o maior mestre espiritual da Terra. Ele se tornou o professor de várias gerações de místicos, e até hoje os escritos que ele deixou são lidos por tantas centenas de milhares de pessoas no mundo que as edições são continuamente publicadas na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esse homem que todos conhecemos como Jacob Boehme, da Alemanha. Hoje não existe um ensino religioso no mundo que não o conheça e o honre. E isso não pode ter sido um acidente. Não poderia ter sido outra coisa senão a consciência iluminada de alguém que o tocou. Pode ter sido um daqueles que faleceram ou pode ter sido alguém na Terra. A consciência infinita nunca está presa a um corpo. Quando oramos, quando comungamos com Deus, somos um com todos os homens e mulheres que estão orando. Somos um com a consciência espiritual em todo este mundo e nos mundos que existiram e nos mundos que existirão. Nunca estamos sozinhos, porque não existe algo como nossa consciência trancada em nossa cabeça, ou em nosso peito, ou em nosso plexo solar. Nossa consciência preenche todo o espaço. Essa é a natureza do eu. Ela não pode ser localizada ou finitizada, pois essa é uma relação infinita com o ser infinito. No momento em que entendemos que nossa consciência não está trancada dentro de nós, mas que é una com tudo o que conhecemos, então eventualmente iremos mais longe e perceberemos que quando estamos em oração, estamos em sintonia com todos em oração, porque estamos nos unindo em uma só consciência. A consciência de Cristo é uma consciência, e quando permanecemos nela, permanecemos em Cristo. O erro foi acreditar que somos seres finitos assentados em um corpo. Isso não é verdade. Somos seres infinitos. Somos consciência divina, consciência de Deus individualizada, mas nunca finitizada e nunca localizada. Portanto, nunca estamos limitados a um lugar. Estamos onde queremos estar, meramente nesta realização. Eu e o Pai somos um. Eu estou onde Deus está, e Deus está onde eu estou. Então, nos encontraremos onde a harmonia está para nós, a qualquer momento. Em nosso caminho ascendente para essa realização, muitos de nós somos alimentados pela vida, pela mensagem e pela missão de Cristo Jesus. Alguns outros milhares são alimentados pela vida de Buda ou de Lao Tse. Alguns são alimentados nesta época pelos escritos de Emerson, Walt Whitman, William Lake, Hector Boehme e tantos outros. Muitos milhões estão sendo alimentados pelas obras de Mary Baker Eddy. Portanto, não está claro que, independentemente do que aconteça neste mundo, há um remanescente que é salvo e sempre há 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 de cada geração que, tendo recebido esta luz, deixam uma mensagem oral ou escrita. Mesmo sem deixar uma mensagem escrita, o Mestre Jesus foi capaz de dizer:
minhas palavras não passarão. A terra pode desmoronar, como aconteceu muitas e muitas vezes desde que ele saiu daqui. Mas minhas palavras, as palavras do Mestre Jesus, continuarão salvando este mundo até que ele seja completamente salvo. O mesmo pode ser dito desses outros místicos. Nós também somos transparências por meio das quais essa presença transcendental pode funcionar na consciência deste mundo. Em nosso trabalho de oração mundial, quando pensamos naqueles deste mundo que estão sendo controlados pelo mal, aqueles que estão se deixando ser uma válvula de escape para o mal, percebemos: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Não os levamos em condenação, mas abrimos suas consciências para esta luz, para que eles possam ser libertados desta tentação, deste hipnotismo ou de tudo o que os liga ao sentido pessoal. Com isso, ao afastamento da condenação deles, porque declaramos que não é pecado, é mera ignorância, não é escuridão, mas ausência de luz. Não temos como saber como a luz que chega à Terra pela transparência de quem ora influencia uma legislação ou como muda decisões. Nunca sabemos onde toca esta presença que percebemos, ou a quem ela toca. Não temos ideia de quão longe ela vai. É por isso que alguns que alcançaram a luz se retiram deste mundo, a fim de viver uma vida de oração pelo mundo, não pelos indivíduos, mas para o colapso da consciência humana da dualidade. Permanecendo em suas cavernas ou em suas casinhas em algum lugar sozinhos, eles se permitem, orando sem cessar, ser transparências através das quais a luz vem, e não tem como saber quem é tocado por ela ou como. É evidente que coisas acontecem na Terra que não podem ser contabilizadas. Há pessoas em hospitais prestes a morrer que de repente se encontram bem, e ninguém tem a menor ideia de como isso aconteceu. Há momentos em que os países estão à beira da guerra e, no último minuto, uma decisão muda. Nem sempre é uma coisa humana que provocou a mudança. A realização só vem quando o Espírito de Deus habita em nós. Se uma pessoa no caminho pudesse ser tão paciente quanto Buda, que esperou 21 anos para receber sua iluminação, ou como o Mestre Jesus, que começou seu ministério aos 30 anos, depois de ter se empenhado neste estudo, talvez desde a idade de 6 ou 8 ou 9 anos, se ele pudesse ser aquele paciente para esperar por sua própria realização, então ele se tornaria a luz do mundo. Mas se uma pessoa não tem essa luz, apenas saber o que está nos livros não vai ajudá-la. Os livros do Caminho Infinito servem de inspiração e orientação, como apontadores de caminhos ou mapas, assim como os escritos de todos os outros mestres. Mas a tarefa de chegar é responsabilidade da própria pessoa, e não chegamos até que o Espírito de Deus habite em nós, até que possamos dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está vivendo minha vida. Cristo vai antes de mim para endireitar meu caminho. Cristo caminha ao meu lado. Cristo caminha atrás de mim. Cristo me envolve. Estou envolvido no Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Cristo é o pão
a água e o vinho. Cristo não me ressuscita. Cristo é a ressurreição. O Espírito de Deus é a ressurreição. Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Por quê? Porque a realização do Cristo é a ressurreição do corpo, a ressurreição dele do túmulo da fé humana. Vivendo a vida de não resistir ao mal. Hoje em dia, todos os lados dizem que é impossível viver os ensinamentos de Cristo Jesus nesta vida. Um dos motivos pelos quais parece impossível, para a maioria das pessoas, deriva principalmente da declaração de Jesus: não resistais ao mal. Naquela época, parece que, se não resistirmos ao mal, o mal fará algo tão terrível a nós. Claro, o registro de milhares de anos mostra como o mundo resistiu religiosamente ao mal de todo modo, desde arcos e flechas a bombas atômicas. E com toda essa resistência, do que ela foi salva? Nada, nenhuma só coisa. Temos tanto resistido ao mal que agora temos depósitos cheios do maior arsenal de armas que o mundo já conheceu. E o medo é tão grande e a ansiedade também. Resistir ao mal provou ser um fracasso. Aqueles que dizem que não é prático viver sem resistir ao mal, nunca o experimentaram. Todo aquele que, em algum momento ou outro, pediu ajuda metafísica ou espiritual, sem recorrer ao uso da medicina, teve a prova de que não resistir ao mal é a grande força. Se uma pessoa está doente e procura todo e qualquer remédio material disponível, ela está resistindo ao mal. Mas aqueles que tiveram curas por meios espirituais tiveram a prova do que pode acontecer por não resistir ao mal. O praticante espiritual não tem como lutar contra o mal, seja o mal uma febre, um tumor, definhamento ou ossos quebrados. Com ele, não pode haver dependência de nenhum meio físico. Sua consciência é um estado de entrega absoluta e completa, a convicção interior de que, uma vez que Deus é o único poder, não precisamos temer nenhum outro poder e podemos descansar nesta palavra. Esse é o tipo de tratamento que cura. Não podemos combater o erro, seja um mal físico, um mal mental, um mal moral ou um mal financeiro. Não podemos batalhar. As pessoas do mundo estão lutando contra isso, mas dificilmente poderíamos chamar de sucesso o que eles alcançaram. Praticamente todos os diplomatas e líderes do mundo foram incapazes de manter seus países fora da guerra, porque eles se construíram sobre um falso fundamento de resistir ao mal. O mundo de hoje está pagando a pena por seu erro. Provavelmente chegará o dia que alguns de nós terão a oportunidade de provar que esse princípio opera nacional e internacionalmente, da mesma maneira que opera na cura de nossas mentes, corpos e nossos bolsos. É por esta razão que digo que ninguém deve sair pelo mundo para ensinar ou para pregar isso. Fique em casa e demonstre isso, e deixe o mundo contemplar. À medida que o mundo o contempla, ele desejará aprender o que é que temos, e então nos convidará a contar sobre isso. Essa será a hora de contar, de ensinar, de pregar, e não antes disso. Descubra o significado de minha paz e meu reino.
Em que grau estamos baseando nossa demonstração espiritual em minha paz vos dou e meu reino não é deste mundo? Até que ponto esperamos que, por meio de Deus, tenhamos mais paz que este mundo pode dar? Saúde física, suprimentos materiais, um lar confortável e companhia humana? Até que ponto esperamos que o reino de Deus aumente o grau de nosso conforto humano? Então veremos, talvez, onde estivemos errados, onde vivemos na teologia do Antigo Testamento, crendo que, se orarmos, se dermos dízimo, se sacrificarmos ou observarmos os dias santos, Deus fará algo para tornar nossa vida humana melhor. Até que ponto vivemos nessa crença do Antigo Testamento? Até que ponto esperamos algo de Deus, tentando influenciar Deus, ou esperando deixar de lado alguma lei de Deus? Em nossa oração, estamos realmente acreditando que Deus está retendo algo, mas que depois dessa oração será concedido? Estamos buscando alcançar a Deus ou descansando na compreensão de uma comunhão interior? Nossa oração é uma compreensão da presença de Deus? De uma forma ou de outra, nossa oração deve ser a compreensão de que somos um com o Pai e que o Senhor é nosso pastor. Nossa oração deve sempre permanecer naquele nível em que não está buscando algo acima, algo abaixo, fora ou dentro. A oração, em um sentido mais elevado, não tem palavras e nem pensamentos. É mera comunhão interior que se torna uma unidade, uma união com Deus, um descanso com Deus. Então nos tornamos transparências claras por meio das quais a graça de Deus toca a consciência de todos aqueles que estão chegando até nós. Sairmos e nos separarmos do mundo, deixarmos nossas redes e não aumentarmos a captura delas, mas deixá-las, significa desistirmos e renunciarmos à ideia de aumentar a quantidade de paz deste mundo que podemos obter e ver até que ponto podemos basear nossa demonstração em buscar não a paz que este mundo pode dar, mas buscar saber em que consiste o reino de Deus. Qual é o significado de minha paz? Qual é o significado do meu reino? Minha paz e meu reino não têm relação com melhorar ou aumentar a matéria. Eles têm a ver com um mundo totalmente diferente, a quarta dimensão da vida. É verdade, e é uma promessa do Mestre Jesus que, se buscarmos este reino em particular, as coisas deste mundo serão acrescentadas a nós, não em virtude de nossa busca, mas em virtude de nossa rendição de buscá-las, e nos consagrarmos à busca da minha paz e do meu reino. Mover-se do estado de consciência hebraico para o cristão significa fazer uma transição de buscar melhorar o nosso este mundo para desistir de todo este mundo por minha causa. Mãe, irmão, pai, irmã, quaisquer que sejam os conceitos humanos que temos do bem. Desistimos do conceito humano do que é um bom próximo, porque mesmo um bom próximo, mesmo no seu melhor, ainda não é bom. Mas o que é o próximo, no sentido de Jesus quando disse: ama o teu próximo como a ti mesmo? O Novo Testamento consiste em uma linguagem totalmente nova. Diz: eles falarão novas línguas. Uma nova língua, palavras que não têm o mesmo significado que o dicionário dá.
Entrar totalmente no modo de vida espiritual significa entender essas novas línguas, essa nova linguagem, e não mais ser hipnotizado pelo bem deste mundo, mas perdê-lo e deixá-lo ir. Deixarmos nossas redes e voltarmos-nos para dentro silenciosamente, secretamente, sagradamente, não dizendo a ninguém o que estamos fazendo, mas batendo forte nos portões de nossa própria consciência até que se nos revele o significado oculto da mensagem do Mestre Jesus. Todas as coisas são supridas na nova dimensão. Então, quando a compreensão vier, descobriremos que estamos vivendo em uma nova dimensão de vida. Não teremos sacrificado nada deste mundo. Nada. Todas as coisas deste mundo nos serão acrescentadas, mas com esta diferença. A essa altura, não as apreciaremos muito. Vamos usá-las apenas por seu valor utilitário. Alguns virão a nós buscando melhorar sua condição humana, mas sem saber de nada sobre este novo reino, e devemos ajudá-los. Esta é a primeira etapa de sua entrada no caminho. O segundo estágio é quando eles começam a aprender as palavras e têm um complexo de fazer o bem. Então, querem sair correndo e salvar o mundo. Devemos então usar nossa influência para detê-los e dizer-lhes que esperem pacientemente até que o Espírito do Senhor Deus esteja sobre eles. E então, se necessário, eles poderiam sair sem dinheiro, sem comida, sem roupa. Eles poderiam começar imediatamente e descobrir que a cada passo do caminho, se o maná fosse necessário, ele viria do céu. Se a água fosse necessária, viria de uma rocha. Se fossem necessárias roupas, o que eles usariam nunca se desgastaria. Em outras palavras, Deus não proveria. Deus seria sua segurança e proteção. Deus não os alimentaria. O próprio Deus seria seu alimento. Quando alcançamos a presença de Deus, alcançamos a presença de todas as coisas abençoadas de que uma pessoa pode precisar em uma jornada para esta vida. Alcançando o reino espiritual. Uma vez que você se eleve acima do desejo por harmonia física, então você entra no reino espiritual de Deus. Enquanto seu pensamento for trocar suas discórdias por harmonias, o que tem acontecido na metafísica, você ainda percorreu apenas uma parte da jornada. Essa jornada não é realmente uma jornada que vai da discórdia física para a harmonia física. É apenas uma parte do caminho, porque tudo o que você fez foi se elevar acima de suas discórdias temporárias com harmonias temporárias. Mas você não alcançou a realização do reino espiritual. Ainda não apareceu o que são as glórias de Deus. Não. Enquanto você está trocando a discórdia física pela harmonia física, você ainda não tem ideia de como é o reino de Deus e como são as riquezas espirituais ou mesmo a saúde espiritual. Você não tem ideia disso. Só o fato de o coração bater regularmente ou de os órgãos funcionarem como que o mundo chama de normal não dá nenhuma impressão de como é a harmonia espiritual. Nenhuma mesmo. É apenas quando você se eleva acima da harmonia física que você começa a entrar no reino espiritual.